Olá, pessoal, tudo bem? Bom, agora que nós já vimos a diferença entre substância e mistura, nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de separação de misturas. Quando a gente fala em separação de misturas, a gente está falando de técnicas que a gente pode utilizar quando a gente quer separar os componentes dessa mistura. Essas técnicas, elas podem ser utilizadas tanto no dia a dia como industrialmente. Quando a gente vai escolher a técnica, o estado físico dos componentes e também o aspecto da mistura influenciam bastante. Então, a gente tem técnicas que podem ser aplicadas a misturas homogêneas e técnicas que podem ser aplicadas a misturas heterogêneas. Começando pelas misturas heterogêneas. A primeira técnica que a gente pode aplicar é a filtração comum, onde a gente utiliza um filtro para reter as partículas de um sólido que estão misturadas em um líquido. Então, é muito similar ao processo da gente fazer café. A gente coloca um filtro, adiciona a mistura lá dentro, o líquido vai passar pelo filtro e o sólido vai ficar retido no papel. E a gente pode utilizar essa técnica tanto no dia a dia quanto industrialmente. Mas existem algumas misturas de sólidos em líquidos que não são tão simples de separar por uma filtração comum. Então, a gente tem a filtração a vácuo, que é muito similar ao processo de filtração comum. No entanto, a gente usa uma bomba para agilizar o processo. Por quê? Algumas partículas de sólidos que a gente utilizaria a filtração para separar, elas demoram muito tempo para permitir a passagem do líquido, de algumas horas até dias em que você demoraria esperando somente a gravidade agir e fazer com que esse líquido passasse. Então, se a gente acoplar uma bomba, seja uma bomba de água ou uma bomba ligada à eletricidade, a gente consegue forçar a passagem desse líquido numa velocidade maior. Então, é exatamente o mesmo processo da filtração comum, só que a gente vai usar uma bomba para puxar o líquido para que ele saia com mais velocidade. Outra técnica é o funil de separação. É um funil transparente, onde a gente consegue enxergar a divisão entre duas fases de líquidos. Então, é uma técnica que a gente utiliza para separar líquidos, tá certo? Como funciona o funil de separação? Ele tem uma torneira e como a gente consegue ver a divisão entre os dois ou mais líquidos, a gente vai abrir a torneira. Quando ela for aberta, o líquido que está mais embaixo vai começar a descer e eu vou ficar observando. No momento em que a linha de divisão entre os dois líquidos chegar na torneira, eu fecho e aí troco o recipiente que eu estou recolhendo o líquido para outro. Assim eu consigo separar dois líquidos que não se misturam. Temos também a técnica de decantação, que é o ato de deixar uma mistura sedimentar, que significa o mais denso, ir para o fundo. E a partir daí, a gente pode separá-los. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma mistura. Com o tempo, o material mais denso, no caso aqui o sólido, ele vai para o fundo do recipiente. Então, a gente conseguiria separar essa parte de cima da parte de baixo, tá certo? Aqui mais um exemplo que a gente tem uma areia aqui no fundo, após o processo de sedimentação, e aqui em cima um líquido na cor verde. Separação magnética, também chamada de imantação. É uma separação de misturas que só pode ser aplicada se a gente tiver um material metálico dentro da mistura. E é o ato de atrair o material metálico com um ímã. Então, você vai passar o ímã pela mistura e todo o material metálico irá grudar no ímã, se separando dos outros materiais, sejam eles sólidos ou líquidos. Temos a técnica de sublimação. Essa técnica só pode ser aplicada em sólidos sublimáveis. Quando a gente aquece
uma mistura que tenha dois sólidos e um deles é sublimável, o sólido sublimável vai evaporar e solidificar na tampa do recipiente. Então, a gente vai conseguir colher os cristais desse sólido. Isso é muito comum de ser feito com o iodo. O iodo é um sólido à temperatura ambiente e, quando é aquecido, produz um vapor de cor rosa. Se esse vapor tocar uma superfície mais fria, ele vai começar a solidificar nessa superfície. Aqui a gente tem um vídeo que demonstra a sublimação do iodo. Então, a gente tem os grãozinhos de iodo sendo aquecidos, o vapor começando a ser produzido e ele vai colocar um recipiente com gelo, bloqueando a saída desse vapor. Com o tempo, as partículas de iodo vão começar a solidificar na superfície desse balão, formando o iodo no estado sólido. Então, a gente tem cristais de iodo sendo produzidos pela diferença de temperatura. Então, ele sublima e depois solidifica. A técnica de centrifugação, ela também é muito utilizada, principalmente em laboratórios de análises clínicas. Utiliza-se um aparelho, uma centrífuga que pode ser manual ou eletrônica, onde você coloca a amostra e a centrífuga vai forçar a sedimentação de um componente da mistura. Em laboratórios de análises clínicas, a centrifugação é feita para separar a parte branca da parte vermelha do sangue. Então, quando você tira o tubo de sangue para fazer um exame, eles colocam o seu sangue dentro da centrífuga e, após sair da centrífuga, a parte vermelha do sangue vai estar embaixo no recipiente e a parte branca em cima. Então, você consegue separar as duas frações e dar prosseguimento no exame. A técnica de catação, que provavelmente todos vocês já fizeram, é o ato de catar manualmente ou mecanicamente um determinado material em uma mistura. Então, quando você cata, por exemplo, grãos de feijão ou grãos de arroz, é um ato de catação. Até coisas mais simples, como catar conchinhas na areia de uma praia. A gente está fazendo a separação de misturas chamada catação. Temos também a peneiração, que é o ato de utilizar uma peneira para separar sólidos de tamanhos de partículas diferentes. Então, na cozinha, por exemplo, a gente faz a peneiração para separar os grãos de farinha ou açúcar ou qualquer outro sólido mais finos e utilizá-los numa receita. Industrialmente, a peneiração pode ser feita utilizando máquinas próprias para isso. Então, a gente tem equipamentos que fazem peneiração em grande quantidade para a utilização industrial. Temos também a ventilação, que é você utilizar uma corrente de ar para separar um sólido mais leve de outro. Então, você vai assoprar ou utilizar o próprio ar do ambiente para que um sólido mais leve seja arrastado e o sólido menos leve fique retido. Industrialmente, isso é feito na colheita de grãos. Você tem os grãos passando por uma esteira que vai fazer com que as cascas se soltem pela trepidação da esteira e depois esses grãos são jogados numa região onde uma corrente de ar passa e a corrente de ar tem como função arrastar as cascas e assim somente o grão seria recolhido. A levigação é muito parecida com a ventilação, só que ao invés de utilizarmos uma corrente de ar, utiliza-se uma corrente de água. E ela é muito utilizada pelos garimpeiros na sua procura pelo ouro. Por quê? O ouro é mais denso do que a areia, então eles utilizam a própria água do rio para arrastar a areia e deixar somente as pepitas de ouro, caso existam. A levigação também é utilizada industrialmente. Existem máquinas para fazer a levigação em grande quantidade. Agora, passando para algumas técnicas que são um pouquinho mais complicadas. A flotação é uma técnica utilizada em misturas de sólidos, sólidos que possuem diferença de densidade.
Então, você vai adicionar um líquido a essa mistura. O líquido não pode dissolver nenhum dos sólidos e a ideia é que o líquido tenha uma densidade intermediária. Então, o sólido mais denso fica no fundo, o líquido fica no meio e o sólido menos denso em cima. E ele poderia ser recolhido com uma peneira ou qualquer outro mecanismo que conseguisse retirar o sólido e deixar o líquido. É muito utilizado para separar areia de serragem, pois a serragem ela vai boiar na superfície da água e a areia vai ficar no fundo. Então você conseguiria recolher a serragem utilizando uma peneira. A dissolução fracionada é uma técnica que parte do princípio onde, em uma mistura de dois sólidos, você vai adicionar um líquido que seja capaz de dissolver somente um deles. Então, por exemplo, temos uma mistura de areia e sal. Se eu adicionar água, o sal vai se dissolver na água, porém a areia não. Então, eu consigo filtrar essa mistura, a água com sal vai passar pelo filtro, a areia vai ficar retida, então eu já separei a areia. Depois, essa água com sal, eu posso, por exemplo, evaporar a água e obter o sal completamente separado da areia. Então, ela é uma técnica fracionada, porque a gente faz a dissolução, ou seja, a gente só dissolve um dos componentes da mistura, por isso fracionada. A cristalização fracionada, ela é uma técnica onde a gente vai ter uma mistura de sólidos, vamos adicionar um líquido que seja capaz de dissolver esses sólidos, porém depois eu vou resfriar a mistura e, pelo resfriamento, somente um dos sólidos vai cristalizar, ou seja, vai voltar para o estado sólido. Eu consigo filtrar esse sólido e depois a mistura do meu segundo sólido com o líquido, eu consigo evaporar o líquido e chegar ao meu segundo sólido. Então, é muito similar à dissolução fracionada, só que no caso da cristalização fracionada, eu separo resfriando e, consequentemente, somente solidificando um dos componentes. A floculação. A floculação, ela ocorre quando a gente adiciona um agente coagulante em uma mistura que possua partículas muito pequenas. Então, a gente tem uma mistura de sólidos muito pequenininhos em líquidos, então são sólidos que a gente não conseguiria peneirar ou até mesmo filtrar, porque eles passariam pelo filtro. Eu adiciono um agente coagulante, que é uma substância que vai ser capaz de grudar essas partículas de sólido, formando aglomerados maiores, formando junções de partículas. E aí, essas junções de partículas, esses aglomerados, eles têm a tendência a ir para o fundo. Essa técnica é muito utilizada no tratamento de água, inclusive no tratamento de águas de piscinas. Você adiciona o agente coagulante, ele vai pegar as impurezas que você tenha nessa piscina, vai juntá-las e vai jogá-las para o fundo. Então, depois você pode filtrar essas impurezas. Aqui, a gente tem um exemplo de uma mistura que estava turva pela presença dessas partículas muito pequenininhas. O agente coagulante é adicionado e aí as partículas começam a grudar. Então, você vai formar esses aglomerados maiores que seriam passíveis de filtração. Agora, falando um pouquinho das misturas homogêneas. Quando a gente quer separar uma mistura. Agora, falando um pouquinho das misturas homogêneas. Quando a gente quer separar uma mistura homogênea, a gente não vê as fases que estão nelas. Então, a gente tem que utilizar técnicas um pouco mais complexas para sermos capazes de separar esse tipo de mistura. A primeira técnica que a gente pode utilizar é a evaporação. No entanto, a evaporação só pode ser utilizada se a gente não tiver interesse no líquido que será evaporado, pois ele irá se misturar ao ar atmosférico. Então, a evaporação é utilizada, por exemplo, na produção de sal. As salinas, elas são
feitas retendo-se água do mar em piscinas, e essas piscinas vão ter a água evaporada com a ação do sol, deixando somente o sal acumulado no fundo delas. A gente utiliza a evaporação também quando queremos secar uma roupa no varal. A gente coloca a roupa úmida no varal e o sol vai evaporar essa água. Então, eu perco o meu líquido. Por isso, ela só pode ser utilizada se o líquido não for de meu interesse. Mas e se o líquido for de meu interesse? Então, a gente pode usar uma técnica chamada destilação. A destilação simples, ela consiste em colocar a mistura, que pode ser uma mistura de sólido e líquido, ou de líquidos que possuem temperatura de ebulição muito diferentes um do outro, e eu vou aquecer essa mistura. Conforme essa mistura vai aquecendo, o meu primeiro líquido, ou o meu líquido, no caso de uma mistura, por exemplo, de sal e água, ele vai começar a evaporar e ele vai subir. Esse vapor vai passar por esse tubo e vai chegar ao condensador, que é uma região resfriada por fora, ou seja, o vapor vai chegar no condensador e vai voltar para o estado líquido. E aí eu consigo recolher esse líquido do outro lado do condensador. Então, eu vou evaporar um líquido, recolhê-lo no estado líquido e o meu segundo líquido só irá evaporar após o primeiro ter evaporado. Ou, no caso do sólido, o líquido evapora e o sólido fica retido no balão. Aqui a gente tem um GIF da destilação simples. Então, eu estou aquecendo a minha mistura aqui. O vapor está subindo, está passando pelo condensador e está sendo recolhido do outro lado, tá certo? Quando se trata de uma mistura que tenha líquidos com temperatura de ebulição próxima, a gente utiliza a destilação fracionada. Qual é a diferença? Na destilação fracionada, a gente tem uma coluna de destilação, que é uma coluna com barreiras que esse vapor que está passando e vai em direção ao condensador deve passar, deve ultrapassar. Qual é a função da coluna de destilação? A função dela é garantir que, se você tiver uma mistura com pontos de ebulição próximos, existe uma possibilidade de duas substâncias diferentes evaporarem em conjunto. Quando isso acontece, lá na coluna de fracionamento, essas duas substâncias vão ter que passar por obstáculos. É como se elas estivessem percorrendo uma pista de obstáculos. Então, esses obstáculos vão garantir que somente a substância que realmente deve estar evaporando naquela temperatura vai conseguir ultrapassar todos os obstáculos. Então, quanto maior é a minha coluna de fracionamento, quanto maior é a minha torre de fracionamento, maior é a segurança que eu tenho que a minha mistura está realmente sendo separada. Essa técnica ela é utilizada para separar as frações do petróleo. Então, quando a gente pega o petróleo bruto, ele é aquecido e a gente vai utilizar uma torre de fracionamento, onde lá em cima vão sair as substâncias de menor temperatura de ebulição, como por exemplo o gás, e sequencialmente a gente vai ter as substâncias com maiores pontos de ebulição. Então, a gente consegue separar as frações do petróleo por uma destilação fracionada, que em maior escala é feita nas torres das refinarias. No caso de uma mistura de gases, que é sempre uma mistura homogênea, a gente pode utilizar a liquefação fracionada, que é muito similar à destilação fracionada, só que, ao invés de aquecermos a mistura, nós iremos resfriar a mistura. E, por ser uma técnica fracionada, a gente tem uma coluna de fracionamento que vai permitir que os gases condensem separadamente. Então, os gases irão condensar, baseados também na temperatura de ebulição, porém de maneira separada. Então, eu posso utilizar
essa técnica, por exemplo, para separar gás oxigênio de gás hidrogênio do ar. A fusão fracionada é uma técnica utilizada quando a gente tem uma mistura homogênea de sólidos e a gente vai aquecer essa mistura, somente um desses sólidos vai passar para o estado líquido e a gente consegue então filtrar ou decantar esse líquido, deixando somente o outro sólido no recipiente. Então, ela é uma técnica muito utilizada para misturas de enxofre e areia, pois quando você faz o recolhimento de areias, dependendo da região, a gente tem enxofre sólido misturado. E esse enxofre ele deve ser separado caso você queira usar essa areia, por exemplo, para a produção de vidro. Aqui a gente tem um quadrinho com todas as técnicas que nós falamos e em quais situações elas podem ser aplicadas. Então, do lado esquerdo temos as misturas heterogêneas de sólido com sólido, sólido com líquido, ou dois líquidos, quais as técnicas que a gente pode utilizar, e aqui do lado direito, as misturas homogêneas e os estados físicos que são indicados para você utilizar cada uma das técnicas. Tá certo, gente? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!